cada vez menor o número de trabalhadores com carteira assinada aqui no Brasil. As menores temperaturas do ano foram registradas nesta quarta-feira em vários locais do país. E você vai ver também. Finlândia e Suécia formalizam os pedidos de adesão à OTAN. No Reino Unido, a inflação em abril chegou a 9%, que é considerado um recorde em 40 anos. E ainda, artigo publicado em revista científica afirma que pegar Covid 2 ou mais vezes ao ano pode ser comum com a variante Ômicron. Igreja Internacional da Graça de Deus lança novo site voltado para o público infanto-juvenil. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição de quarta-feira congelante. Estamos ao vivo agora 1h02 pelo horário de Brasília. E vamos juntos conferir o que é destaque nesse 18 de maio no Brasil e no mundo. Começamos essa edição falando de economia. É cada vez menor o número de trabalhadores com carteira assinada aqui no Brasil. Nos últimos 8 anos, mais de 6 milhões de pessoas passaram a trabalhar por conta própria ou sem registro. Os dados são de um levantamento feito por uma consultoria. Segundo informações extraídas da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD do IBGE, a conclusão é que está cada vez mais raro encontrar profissionais trabalhando com carteira assinada no país. O maior índice de registros aconteceu em 2014. Na época, 43% da mão de obra nacional tinha carteira assinada. Mas agora, 8 anos depois, esse percentual caiu para 38,1%. Em números absolutos, a queda foi de 2.800.000 trabalhadores registrados a menos. Nesse mesmo período, a quantidade de pessoas que passou a trabalhar na informalidade foi de 6.300.000. O número total de trabalhadores com carteira assinada no primeiro trimestre de 2022 foi de 36.300.000. O cálculo considera a soma dos trabalhadores do setor privado no regime CLT e domésticos com carteira assinada. O levantamento não inclui servidores do setor público, que emprega 11.200.000 pessoas, o correspondente a uma fatia de 11,8% dos ocupados. O encolhimento da parcela de brasileiros que trabalham com carteira assinada reflete não só a sucessão de crises econômicas dos últimos anos, mas também as transformações tecnológicas no mercado de trabalho e a busca por empregos com rotinas mais flexíveis. O Tribunal de Contas da União retoma nesta quarta-feira o julgamento da segunda e última etapa do processo de privatização da Eletrobras. A estatal atua nas áreas de geração e transmissão de energia. O governo aguarda o aval definitivo do tribunal para fazer a venda da Companhia de Energia Elétrica ainda este ano. Se confirmada, será a primeira grande estatal a ser privatizada pelo governo Bolsonaro. Como essa é uma das prioridades do novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, ele chegou a se reunir com 6 dos 8 ministros do TCU que irão definir o processo nessa segunda fase. Na primeira etapa, que aconteceu em fevereiro, ministros analisaram e aprovaram o chamado bônus de outorga. O dispositivo garante o pagamento à União pela renovação dos contratos das 22 usinas hidrelétricas da empresa após a privatização. Hoje, o tribunal vai avaliar o modelo de venda proposto pela União, que inclui principalmente a faixa de valores das ações na Bolsa. O ministro Vital do Rego, que pediu vistas ao processo, já antecipou que seu voto será contrário à privatização. Para ele, a empresa tem sido subavaliada e também porque a privatização pode levar ao aumento das contas. E o relator do processo, o ministro Haroldo Cedras, voltou favorável na sessão anterior, mas determinou ao governo que revise o valor mínimo por ação que será ofertada no mercado. E ele pode mudar alguns pontos do seu voto na sessão de hoje através de um complemento. O desfecho ainda está em aberto. Os outros ministros podem seguir entre Cedras ou Rego ou até abrir uma terceira linha de votação. Mudando de assunto, a quarta-feira registrou as menores temperaturas do ano em vários locais do país. As cidades do sul, principalmente, tiveram queda de neve, chuva congelante e geada. O cenário até parece da Europa, mas é o sul do país. A madrugada foi marcada por neve, sensação térmica negativa e fortes ventos em várias cidades. O recorde negativo foi em São José dos Ausentes,
no Rio Grande do Sul, onde a temperatura chegou a menos 2 graus, com sensação térmica de menos 20. Na cidade de Cambará, também na Serra Gaúcha, os termômetros marcaram 1,7 graus, com sensação térmica de menos 8 graus. E entre as capitais brasileiras, Porto Alegre registrou 9,1 graus, com sensação térmica de 3,7. São Paulo registrou a madrugada mais fria do ano, 5 graus, mas a sensação em algumas regiões foi de menos 4 graus. Em Belo Horizonte, a temperatura foi a menor para o mês desde 1961, 6,7 graus, com sensação térmica de menos 7 graus. O Rio de Janeiro também teve a madrugada mais fria do ano, com 13,2 graus. E até o Centro-Oeste sofreu com as baixas temperaturas. Em Goiás, os termômetros chegaram a marcar 4,8 graus, também a temperatura mais fria do ano. O frio atípico deve permanecer até 22 de maio. E o motivo é um deslocamento de massa de ar polar que coincide com a passagem do ciclone extratropical Iaquecã. Além das baixas temperaturas, o fenômeno causa ventos fortes de até 100 km por hora. Por falar em frio, é importante lembrar que no ano passado, só em São Paulo, 17 pessoas morreram por causa das baixas temperaturas. O nosso repórter Almeida Júnior foi até um dos pontos de acolhimento para a população em situação de rua aqui na cidade e mostra pra gente o trabalho que está sendo feito por lá. A Prefeitura de São Paulo detalhou parte do plano elaborado para tentar abrigar pessoas em situação de rua. Cerca de 2.000 vagas foram abertas na capital paulista. A Prefeitura disse também que 10 tendas estarão espalhadas em pontos de grande concentração de pessoas em situação de rua, para servir sopa e agasalhos e deixar profissionais de saúde de prontidão, como é o caso deste ponto aqui na frente do metrô Marechal Deodoro. Mesmo com as vagas extras e somando as que existem nos albergues, o número da capital é pouco mais de 17 mil. E são quase 32 mil pessoas em situação de rua. Em 2021, ao menos 17 pessoas em todo o Brasil morreram por causa do frio. Muito triste. Já que estamos falando do tempo, vem comigo, porque nós vamos juntos ao vivo com a câmera 3 até a Praça da República, conferir como está o tempo nesse momento aqui na região central de São Paulo. Muito gelado, nublado e com poucas aberturas de sol. Foi uma queda brusca na temperatura. De volta comigo, vamos conferir a previsão para algumas cidades do país? De olho aqui no nosso telão, começando por São Paulo, que no momento os termômetros estão marcando 8 graus, só que a sensação térmica é de 3 graus. A mínima hoje é de 6 e a máxima não vai passar dos 15 graus. No Rio de Janeiro, o sol até aparece, mas não esquenta muito. A mínima hoje é de 16 e a máxima de 22 graus. Para finalizar, em Porto Alegre, muito frio hoje e 90% de possibilidade de chuva. As temperaturas também vão ficar baixas, com mínima de 11 e máxima de apenas 15 graus. Nos destaques internacionais, a Finlândia e a Suécia formalizaram hoje os pedidos de adesão à OTAN. A Turquia, contrária ao movimento, pediu respeito e apoio à sua decisão. Vale lembrar que o processo para a expansão da aliança depende da aprovação unânime de todos os 30 membros. A Finlândia e a Suécia formalizaram nesta quarta-feira os pedidos de adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte, com a entrega da carta oficial ao secretário-geral da Aliança Militar, Jens Stoltenberg, em Bruxelas. Todos os aliados concordam com a importância da ampliação da OTAN. Todos concordamos que devemos permanecer juntos e todos concordamos que este é um momento histórico que devemos aproveitar. O pedido de adesão dos dois países acontece em um contexto marcado pela guerra na Ucrânia. A entrega da demanda formal de adesão é apenas o primeiro passo de um complexo processo de aprovação que enfrenta a resistência de um membro-chave da aliança, a Turquia. Biz ittifak içindeki sorumluluklarımızı bir akın yerine getirmeyi hep sürdürdük. Continuamos cumprindo nossas responsabilidades dentro da aliança. Atualmente estamos entre os países que mais apoiam as atividades da aliança, mas isso não significa que diremos sim a todas as propostas sem questionar.
sorgusuz, sualsiz evet diyeceğimiz anlamına da gelmiyor. A Turquia já deixou claro que é contra a entrada dos dois países na aliança militar, em particular a Suécia, porque Estocolmo impõe sanções contra o governo de Ankara. Para ingressar na aliança, é preciso ter o apoio de todos os 30 membros da OTAN. No Reino Unido, a inflação em abril chegou a 9%, o que é considerado um recorde em 40 anos. O principal vilão nesse período foi o aumento no preço do gás e da energia. Em seu relatório mensal, o Escritório Nacional de Estatísticas informou que, no fim de março, a inflação nos 12 meses anteriores era de 7%. O órgão destaca que o número de abril é o mais elevado desde que existem estatísticas sobre a inflação no país, a partir de 1989, mas, de acordo com estimativas, este índice deve ser o mais elevado desde 1982. A inflação foi empurrada pelo aumento brusco nos preços da energia elétrica e do gás, mas metais, produtos químicos e petróleo bruto também registraram preços mais elevados. O ministro das Finanças, Rishi Sunak, afirmou em um comunicado que países ao redor do mundo enfrentam uma inflação crescente e disse que o índice de abril no Reino Unido procede do custo da energia impulsionado pelos preços nos mercados mundiais. As críticas são cada vez mais intensas no país e várias ONGs denunciam a ação insuficiente do governo na crise do custo de vida, no momento em que milhões de britânicos são obrigados a limitar os gastos com refeições ou calefação. Na segunda-feira, o presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, classificou a situação como apocalíptica para os preços dos alimentos. Ele ainda advertiu que a inflação pode ser ainda maior se a Ucrânia não conseguir exportar suas colheitas. E veja a seguir, artigo publicado em revista científica afirma que pegar Covid 2 ou mais vezes no ano pode ser comum com a variante Ômicron. E ainda, Igreja Internacional da Graça de Deus lança novo site voltado para o público infanto-juvenil. Em instantes, nós voltamos já. Já estamos de volta ao vivo, agora é 1h17 pelo horário de Brasília. E falamos de pandemia. Vamos dar uma olhada em como está o andamento da vacinação contra o coronavírus aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 435.680.000 doses de vacinas contra a Covid-19. De olho no nosso telão, vamos para o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde, a primeira dose foi aplicada em 83,41% da população, enquanto 77,48% tomaram a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço chegam a 43,36% dos brasileiros. A agência dos Estados Unidos, a FDA, autorizou a dose de reforço da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos, pelo menos 5 meses após completar o esquema vacinal. Aqui no Brasil, apenas a primeira e a segunda dose estão liberadas para essa faixa etária e mais de 12.100.000 crianças completaram o esquema vacinal. Um artigo publicado na revista científica Science afirma que pegar Covid 2 ou mais vezes ao ano pode ser comum com a variante Ômicron. Ter Covid 1, 2 ou até 3 vezes por ano pode ser comum para quem vive exposto a Ômicron e as suas subvariantes. Essa é a conclusão de um estudo feito por pesquisadores de uma universidade na África do Sul. Em artigos já publicado em revista científica na Science, eles apontam que reinfecções, que eram considerados eventos raros nas ondas provocadas pelas variantes Beta e Delta, se tornaram comuns após o aparecimento da Ômicron. Na pesquisa foram analisados quase 3 milhões de testes positivos de laboratório até janeiro deste ano. Nas ondas pré-Ômicron, as ocorrências de reinfecção eram pontuais e associadas à queda de imunidade após 6 meses da proteção adquirida. No estudo africano, ser infectado novamente pela Covid pode acontecer em intervalos menores, de 3 meses. Um dos motivos, além da Ômicron e suas subvariantes serem mais transmissíveis,
é que a infecção ocorre pela mucosa nasal e as vacinas são dadas no braço de forma intramuscular. A boa notícia é que, segundo divulgado pelo jornal The New York Times, uma vacina nasal está sendo desenvolvida em uma universidade americana com o intuito de ajudar o corpo a produzir anticorpos que capturam o vírus antes mesmo que ele tenha a chance de se ligar às células. Mas especialistas apontam para a necessidade de se pensar em aperfeiçoar as vacinas tradicionais, para que elas contenham as novas versões do coronavírus. Enquanto elas não chegam e a reinfecção é uma realidade, as vacinas em uso e as máscaras continuam sendo as principais aliadas para quem busca proteção contra a Covid neste momento. E hoje o norte-coreano Kim Jong-un fez uma grave crítica. Ele alegou que faltou capacidade estatal para o enfrentamento do coronavírus. Enquanto os números de doentes crescem no país, os militares cuidam da distribuição dos medicamentos. E nessa quarta-feira, a ONU fez mais uma vez o alerta. Se não forem feitas mudanças significativas no sistema energético mundial, uma catástrofe ambiental será inevitável no planeta Terra. A ONU afirmou que 4 indicadores importantes das mudanças climáticas bateram recordes em 2021. Uma advertência de que o sistema energético mundial conduz a humanidade para uma catástrofe. As concentrações de gases do efeito estufa, o aumento do nível do mar, o conteúdo e a acidificação dos oceanos registraram valores sem precedentes, de acordo com dados da Organização Meteorológica Mundial, publicados no relatório Estado do Clima Mundial em 2021. O sistema global de energia está quebrado e nos levando cada vez mais para uma catástrofe ambiental. Combustíveis fósseis são uma rua sem saída, ambiental e economicamente. A guerra na Ucrânia e os efeitos imediatos nos preços da energia são outro chamado à razão. O único futuro sustentável é o renovável. Devemos acabar com a poluição de combustíveis fósseis e acelerar a transição energética antes que nossa casa seja incinerada. O tempo está se esgotando. O relatório confirma que os últimos 7 anos foram os mais quentes da história, de acordo com os registros disponíveis. Os fenômenos meteorológicos vinculados à Laninha no início e fim de 2021 tiveram um efeito no resfriamento das temperaturas do planeta, mas o ano passado teve uma temperatura média mundial quase 1,11 graus Celsius acima do nível pré-industrial. O Acordo de Paris pretende limitar o aumento da temperatura média do planeta a 1,5 graus Celsius. 9 milhões de pessoas morreram de forma prematura em 2019 por causa da poluição. A conclusão é de um estudo publicado hoje que destaca que a contaminação do ar, da água e do solo mata mais do que guerras, mais do que o terrorismo. O número é resultado da má qualidade do ar e da presença de poluentes químicos. A Comissão sobre Poluição e Saúde da Lancet destaca que 4 anos depois de um primeiro relatório, a situação não melhorou. Quase 1 a cada 6 mortes prematuras no mundo está associada à contaminação. A poluição e os resíduos expelidos no ar, na água e no solo geralmente não matam diretamente, mas provocam graves doenças cardíacas, câncer, problemas respiratórios e diarreia aguda. O principal autor do estudo e co-diretor da comissão, Richard Fuller, afirmou que os efeitos sobre a saúde são enormes e os países de renda baixa e média são os mais afetados. Ele destacou ainda que o impacto da poluição sobre a saúde continua sendo muito maior que o da guerra, do terrorismo, da malária, HIV, tuberculose, drogas e álcool. O número de mortes causadas pela poluição rivaliza com as provocadas pelo tabaco. Em 2019, 6 milhões e 700 mil mortes prematuras são atribuíveis à poluição do ar, 1 milhão e 400 mil à poluição da água e 900 mil à intoxicação por chumbo. E antes de encerrar, olha só que bacana, Dani, a Igreja Internacional da Graça de Deus lançou um novo site voltado para o público infanto-juvenil. Pois é, o Graça Kids, e ele vai levar para as crianças e para os adolescentes mensagens de fé e ensinamentos da Bíblia. A equipe se preparou com muito trabalho e dedicação. O resultado chegou e foi apresentado em grande comemoração. Nós entendemos que existe uma demanda muito grande no Brasil de conteúdo evangélico para a criança.
Então, se você for pesquisar, não tem um site onde as crianças possam entrar e ler matérias que falem sobre a fé e aprenda também sobre as coisas do mundo, exemplo, lugares, animais. Então, a gente resolveu reunir tudo isso numa plataforma, onde a criança possa entender sobre a fé, se divertir e aprender. Então, esse é o objetivo da Graça Kids, né? É levar a fé aos pequeninos, mas também que eles conheçam tudo ao seu redor. Junto com o editor da Graça Kids, a esposa do missionário R.R. Soares, Dona Maria Magdalena, esteve presente no lançamento e comentou sobre a importância do site para a garotada. As crianças estão sendo muito impregnadas com todo tipo de programa ruim de televisão, da mídia social, Instagram, YouTube. Tudo isso tem prejudicado um pouco a criança, que era criança, está vivendo um mundo muito hostil e muito adulto para a idade delas. Então, eu acho que as crianças não estão sendo ensinadas como deveria, como uma criança infantil. Elas estão vivendo uma vida muito deturpada, muito difícil. E os pais que trabalham fora não estão tendo tempo para dar essa atenção que a criança tem. Então, eu acho que um site desse vai ajudar muito a criança, tirar a criança do celular e se envolver com outras crianças e outros brinquedos que não vai deturpar a mente dela. Com mais de 15 anos na caminhada, na versão impressa, o Graça Kids estreia no mundo digital. Uma equipe formada por desenhistas, ilustradores, roteiristas e tantos outros profissionais saem agora do papel e vão para o mundo inteiro através do site. É possível acessar edições da revista impressa, livros, reportagens e testemunhos, além de uma seção que vai ser a alegria dos pequenos, o Play Kids, com brincadeiras e jogos educativos para todos interagirem. Então ali no Play Kids eu tenho posters, eu tenho histórias em quadrinhos. E ali é realmente onde a gente misturou todas as brincadeiras que tinham na revista e agora a gente pode saber exatamente se as pessoas estão consumindo aquele conteúdo ou não. Quem festejou junto com a equipe foi a cantora Graça Music, Kelly Benigno, que participou do projeto Heróis Inesquecíveis. Para mim foi uma surpresa quando o Diego me mandou mensagem me convidando, para fazer parte desse projeto. É um projeto da Graça Kids que se chama Histórias Inesquecíveis, na voz de Kelly Benigno. E para mim foi um sonho realizado, porque eu sempre pedi para Deus. Quando ele me mandou essa mensagem, eu falei, glória a Deus, eis-me aqui. Fiquei muito feliz e está dando um resultado muito bom aí para todas as crianças. Então o site vai ser ótimo para as crianças aprenderem a palavra de Deus. Ali tem os vídeos que a gente viu agora, né? Tem os vídeos, tem historinha, tem os quadrinhos, então eles vão aprender da palavra de Deus de uma forma bem divertida, bem diferente, né? graçakids.com.br é o endereço do site para a garotada encontrar a palavra de Deus, lições de vida, conhecimento e diversão. Tudo o que eles precisam num só lugar. Bem bacana aí o lançamento. E olha, essa edição fica por aqui, mas muito obrigado pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais. Não se esqueça que Kleber Werneck chega daqui a pouquinho com mais informações. Uma boa tarde e até amanhã.